mais movimentados. E essa ideia de transformar a Vila Casone numa espécie de Pelourinho de Londrina surgiu assim de repente. Quem a teve foi a Magali, que está aqui ao nosso lado. Foi mesmo assim, Magali, de repente? É observar, né, a Vila Casone com algumas casas que ainda preservam algumas arquitetura da época, e as pessoas que vivem aqui. Eu achei importante, assim, se a gente pudesse desenvolver um projeto onde a gente pudesse estar resgatando a memória, porque aqui tem um momento de Londrina que está se indo, né? E se nós não aproveitarmos para nós registrarmos depoimento de pessoas, né, das pessoas que moram aqui há tantos anos, e também para a gente tentar preservar um pouquinho dessa arquitetura que ainda tem aqui, restaurar algumas coisas, conscientizar a população de que é importante nós preservarmos a nossa memória, porque um povo sem memória é um povo que não tem, pode ter riqueza que for, mas sem a memória ele não tem identidade. Então foi a partir desses conceitos que eu pensei em desenvolver um projeto. Já consultei algumas colegas que trabalham com esse tipo de projeto de resgate da memória, do patrimônio histórico da cidade, e a ideia foi muito bem recebida. Vamos ver se nós conseguimos desenvolver a contento esse projeto. São moradores daqui, comerciantes, você já chegou a expor essa ideia? Não, ainda não. Você está saindo aqui, né, no seu programa em primeira mão. Então, em primeira mão, vamos ver o que o pessoal vai achar, né? Eu acho que vai ser bem acolhida, né? Tomara que sim, boa sorte, sucesso para vocês. Obrigada. Realmente, né, a Vila Casone venha a se transformar no Pelourinho de Londrina e se torne um grande ponto turístico daqui. Obrigada pela oportunidade. E quanta história essas fachadas dos prédios antigos da Vila Casone já presenciaram. Histórias de luta, dificuldades, perseverança e sucesso. E falar da Vila Casone sem mencionar a panificadora e confeitaria Central, a história não ficaria completa, porque ela é, antes de mais nada, uma história de sucesso. Ela foi fundada em 1960 aqui mesmo, só que do outro lado da rua, e se modernizou através do tempo sem perder a tradição. Esta foto mostra Bom, e seu Lauro Kleber, filho dos pioneiros Ernestina e Osmar Olívio Kleber, fundadores da Padaria Central também, é que toca hoje os negócios iniciados pelos pais. Ele, juntamente com o irmão Valdemar Kleber, ambos formados em administração de empresas. Bom, o pai de vocês chegou, o pai e a mãe, né, chegaram bem pequenininhos. E teu pai não trabalhava exatamente com padaria, né, Lauro? Na verdade, eles são oriundos da área rural, então meu avô tinha uma olaria. E com 14 anos, depois do falecimento do meu avô, com 14 anos, meu pai veio para a cidade, onde ele começou a trabalhar de padeiro. Ele trabalhou muito tempo como empregado e em 1960 ele resolveu, junto com minha mãe, montar essa padaria que até hoje existe. O teu pai amassou barro, amassou muito pão. E acredito que naquela época, ainda hoje, não é difícil se manter uma padaria, né? Principalmente se o proprietário também põe a mão na massa. Eu imagino naquela época as dificuldades acho que eram enormes, né? Hoje os maquinários facilitam bastante a fabricação dos nossos produtos. Naquele tempo realmente era bem mais difícil. E a Padaria Central, ela se modernizou e bastante, né, com o tempo, sem perder a tradição também. Isso que é importante, né, Laura? Sim, a gente procura manter a tradição, que isso é uma coisa que só vem com os anos.
Mas os novos tempos fizeram com que a gente investisse em novos maquinários, em novos sistemas de trabalho. As nossas instalações, o balcão foi totalmente remodelado, com uma parte de self-service, inclusive mudando uma série de coisas que normalmente a gente fazia, acompanhando a modernidade. Isso é uma coisa natural, né? E hoje quem toca a padaria central é o senhor e o irmão Valdemar, né? A esposa do senhor acompanha também? Sim. Ela, apesar de ela ser docente na universidade, ela tem as atividades no setor de música, ela me acompanha bastante com sugestões e uma série de coisas que ela faz. Bom, Lauro, com relação à própria Vila Casone, onde vocês inclusive tiveram a oportunidade de sair daqui e preferiram, na verdade, investir ainda mais na padaria, né? O que o senhor tem a dizer com relação a essa modernidade, a esse novo rumo que a vila está tomando? Bem, meu pai, quando montou aqui na Vila Casone, ele escolheu a vila a dedo. Ele sempre gostou muito e todos nós gostamos demais dessa vila, onde nós passamos praticamente quase toda a vida. Então nós tínhamos a oportunidade de montarmos em outros lugares, uma filial, mas nós preferimos reinvestir aqui no lugar que realmente nos proporcionou tudo isso, todo esse patrimônio que nós temos. Nós achamos que seria o local certo. É uma espécie de uma retribuição a toda essa população dessa vila maravilhosa que sempre nos apoiou e sempre nos incentivou. Meu avô escolheu aqui a região, se instalando no patrimônio de Heimtal, e meu pai veio para Londrina por causa da proximidade e dentro de Londrina ele trabalhou um tempo de empregado, mas o interessante é que quando ele quis montar a empresa ele teve que escolher o local e ele escolheu a Vila Casone e depois até quase pouco antes dele falecer, ele sempre repetia para todo mundo uma coisa bastante interessante. Ele dizia que o melhor lugar do mundo para viver era o Brasil. O melhor lugar do Brasil para se viver, o Paraná. Dentro do Paraná, Londrina, e dentro de Londrina, a Vila Casone. E que ele não trocaria jamais a vila por qualquer outro lugar do mundo, que é um lugar que ele achava maravilhoso e nós partilhamos também dessa opinião dele. Realmente é um lugar maravilhoso. Na verdade, o sorvete naquela época em que começou a ser fabricado, durante muitos anos ele vendia muito bem, vinha gente de fora, inclusive, para comprar, né? Vinha gente de longe aqui para comprar. O abacate era o que mais vendia, dona Janice? Mais vendia sim. Na verdade, 70% era abacate. E vocês fabricavam também de nata, groselha, outros sabores? Coco queimado, coco branco, groselha, uva, abacaxi, vendia tudo. E vendia muito. Quando é que vocês pararam de fabricar o sorvete? Faz uns 2 anos, né, Dosete? Acho que faz uns 2, 3 anos. Eu me lembro muito, particularmente, eu me lembro desse sorvete de abacate, aqui o sucesso do Bar Londrina, porque enquanto criança, minha avó morava do outro lado da rua, e a gente vinha aqui justamente só para comprar o sorvete de abacate, que era uma delícia. Vocês colocavam alguma coisa especial? O processo de fabricação era diferenciado, dona Janita? Não, era natural mesmo, purinho abacate, abacate leite puro. E açúcar, então ficava uma coisa normal, maravilhosa, né? Realmente era bastante cremoso, né? Bem diferente. Mas o que o pessoal comentava sobre o sorvete do senhor? Não, isso aqui também não tinha, né? Outro fabricante, quase nenhum aí. Vinha gente de longe buscar, lá da Vila, lá de coisa, assim, lá do sítio, vinha buscar, porque também não tinha, era poucos fabricantes que tinha, né? Agora hoje não, hoje tem quantidade em todo lugar. Desde que ano aqui? 62, né? Nesse ponto, né? Se instalou aqui e permaneceu. E não morri, tô aqui. Sim, porque nos últimos anos a Vila Casone perdeu muito de seus pioneiros, inclusive, né? O senhor perdeu muitos amigos aqui, seu doutor? Perdeu. Uma quantia enorme de gente que era conhecida aqui, morreu tudo. Mas não, o senhor tem muitos amigos aqui que são daquela época, né? Graças a Deus não tem nenhum amigo, né?
Ô, dona Janice, a senhora fez muitas amizades aqui. A gente tem muita amizade. Eu sou evangélica, você sabe. Então a gente tem uma roda grande de amigos, né? Muito bom, bom mesmo. Apesar de tudo, né, que o seu Dosdete diz que não guarda muita saudade daquela época, a senhora tem saudade dos tempos antigos, não? Ah, sim. O tempo da juventude era outra coisa, trabalhava muito, tinha muito cliente, né? Era muito bom. A gente, quando é mais novo, o mundo é outra coisa, né? Verdade, tá aqui ele falando, né? Naquela época era melhor que era jovem, né, seu Dosdete? Eu até que nós vamos ficar aqui, mas já estou com quase 80 anos, estou aqui, senhor, né? Mas estão firmes, né? Então firme, mas está quase, não firmando mais. Domingos Casoni, um dos filhos do pioneiro e fundador da vila Jorge Casoni, hoje morando num prédio no centro da cidade, tem uma ligação muito forte com o bairro e conta que tudo começou porque o pai precisou vender o sítio que tinha comprado para montar uma granja. A religião está muito presente na vida dos moradores da Vila Casoni. São 8 igrejas de cunho evangélico. Da rodoviária na antiga Vila Matos e o crescimento da cidade à sua volta, a Vila Casoni passou a ter um movimento intenso. Empresários locais e de outros pontos da cidade começaram a perceber o potencial da região para seus investimentos. O bairro, que fica ainda às margens da Via Expressa e dos estádios Vitorino Gonçalves Dias e da Vila Santa Terezinha, possui comércio de todo tipo, inclusive uma agência do Banestado. Bom, e a gente está aqui com o senhor Jaime Arrebola, que é gerente da agência do Banestado aqui na Vila Casoni, a agência que já está há 9 anos no bairro e completando 9 anos por esses dias, né, senhor Jaime? O Banestado completa na segunda-feira 9 anos aqui na Vila Casoni. Como é que é especificamente atuar aqui na Vila Casoni, com os moradores daqui, com os empresários aqui da região? Atuar na Vila Casoni é uma coisa bastante diferente de ser bancário, porque aqui nós nos encontramos com uma família. Então os nossos clientes, eles nada mais são do que os nossos irmãos. Então eles chegam ao Banestado, encontram a casa deles. São tratados da mesma forma como se estivessem dentro do seu próprio empreendimento, do seu próprio negócio. E nós também. O banco está presente lá, na empresa, junto com os nossos irmãos da Vila Casoni. Segundo os dirigentes da Associação de Moradores da Vila Casoni, o banco está entre os inúmeros benefícios que a entidade já conseguiu trazer para o bairro. E o casal Benedita e Reinaldo são, respectivamente, a presidente e o vice-presidente da Associação dos Moradores da Vila Casoni Adjacências, que surgiu em 1987, portanto, está com 12 anos. E, dando continuidade ao trabalho do seu Reinaldo, então, a esposa, a dona Benedita, assume agora, né? E já conseguiu também alguma coisa, muita reivindicação aí para o pessoal também, os moradores da Vila Casoni, dona Benedita? Sim, bastante. Eu posso dizer que longo desses 12 anos que eu estou junto com o Reinaldo da associação, nós trabalhamos junto, lado a lado, inclusive o pessoal chamava eu e ele de casal 20. Quando nós chegávamos na prefeitura, o pessoal corria de nós dois. Já estava pensando em chamar, mas já que vocês estão aqui, então juntou o útil ao agradável, né? E pedir para o nosso secretário, nosso prefeito, para olhar a Vila Casoni, porque tem tanto lugar aí longe que está recebendo alguma coisa. E a Vila Casoni, os bairros mais antigos, eu acho que merece uma volta do prefeito para cá, para ele descer e ver que nós estamos precisando de coisas aqui. E como em todo o resto da cidade, o IPU também tem projetos para a região da Vila Casoni. Muita gente acredita que haverá a duplicação da Avenida Jorge Casoni ou então o alargamento. E parece que isso sim existe nos planos do IPU para aquela região, o alargamento da Avenida Jorge Casoni. É isso, Mário? Exatamente, Stella. Nós temos no plano diretor de Londrina justamente as diretrizes viárias que prevêem o alargamento da rua Jorge Casoni, ali no trecho entre a Goiás e a Rua Caraíbas. Não é só Jorge Casoni, mas isso faz parte do grande projeto, né, de diretrizes que nós devemos termos implantadas em Londrina, já podemos até dizer no curto, médio prazo,
que engloba também a Avenida Duque de Caxias, a Goiás e outras vias importantes que devem ter o seu traçado alterado. Acabamos de olhar no mapa aqui, a própria Jorge Casoni, ela se encontraria então próxima a Santos Dumont e a Goiás, e ali neste local seria também necessária uma obra de arte, ou alguma rotatória que talvez devido à dificuldade de articulação das vias não seja talvez a melhor solução, é algo que precisa se estudar, ou uma passagem em desnível, e isso também naturalmente exigiria esforços grandes, porque são avenidas grandes que se encontrariam. A própria interseção dessa futura obra da Jorge Casoni com a Caraíbas também, ela passaria por uma grande faixa hoje ocupada, já adensada territorialmente. Então, a gente nota, não é, Estela, a dificuldade na realização de projetos, de se conceber as obras, não é, que venham atender à necessidade de circulação futura. E isso, existe um prazo, pelo menos com relação a esse alargamento? Existe uma previsão de início de obras? Isso está lançado no plano diretor, então já é uma lei do município, não é? Já não se pode edificar dentro dessa área de reserva ao longo deste trecho da Jorge Casoni, e nós vamos ter que aguardar, não é, até o município ter condições, ter recursos, né, e o próprio volume de tráfego também aumentar progressivamente para que se faça então necessária a implantação deste trecho. E aquela rua também é mão dupla, né? Não existe a possibilidade de torná-la pelo menos, né, já é uma mão única? A tua pergunta é muito boa. Nós já estamos em estudos avançados aqui no IPU, né, ao longo de toda a Jorge Casoni, no sentido de criarmos condições para justamente fazer com que haja formação de binários ao longo dela. Devido à dificuldade do traçado viário da Jorge Casoni, na qual não se encontra uma rua paralela com ela em toda a sua extensão, nós teremos que usar algumas formas geométricas ou alguns artifícios no sentido de encontrarmos a melhor combinação. É isso que nós estamos fazendo aqui no IPU, não é? Na prefeitura, procurando encontrar a melhor solução a nível de articulação viária, não é? Com contagem de tráfego, pesquisas no local, e os estudos já se encontram em fase avançada para então nós implantarmos um novo projeto de sinalização com novos sentidos de circulação, inclusive, para justamente atender essa necessidade. Bom, sem ser a Avenida Jorge Casoni, algum outro projeto especial para a região da Vila Casoni? Nós diríamos que é uma região extremamente importante, não é? Tem um comércio importante, não é? Uma região tradicional da cidade, uma região bastante antiga, e no próprio plano diretor tem-se tentado dar uma função de revitalização a toda aquela área, a toda aquela região, e nós acreditamos que no futuro próximo, não é, a Vila Casoni, toda aquela região, terá um grande tratamento urbanístico. Da nossa parte, na prefeitura, nós estamos procurando criar condições para que ela venha a ter realmente uma forma mais agradável, mais atraente para o cidadão, para aquele que aqui reside, para aquele que passa por ali também e se serve dessa região tão importante em Londrina. Bom, já que ele comentou sobre a revitalização da Vila Casoni, né, eu vou perguntar para ele o que ele acha daquela ideia justamente da Magali, que mora na Vila Casoni, é professora da Universidade de Londrina, de não só revitalizar a Vila Casoni, mas transformá-la uma espécie de Pelourinho de Londrina, né? Aproveitando as fachadas daqueles prédios antigos e tudo mais. O que a senhora acha disso? É uma ideia muito interessante essa da Magali. Tudo que se prende, não é, o que tem a ver com preservação histórica ou da memória cultural histórica, nós achamos extremamente importante e relevante. E a Vila Casoni, ali, a região da Vila Casoni, Vila Recreio, tem realmente construções antigas do início da expansão do centro urbano de Londrina e que poderiam e devem ser preservadas de maneira adequada no sentido de criarmos uma identidade, inclusive urbanística, para o local, não é? Uma identidade que venha a tornar aquela região uma referência, e isto está também nos nossos planos. Eu acredito que conciliar o trabalho de vocês, né, com essa parte de preservação de história também não deve ser uma tarefa muito fácil, né? Não é fácil, mas é um desafio muito interessante, não é, Estela? E eu acho que o planejamento urbano, ele exige essas ações, e a prefeitura
ela se preocupa muito com isso e nós procuramos então encontrar as formas no sentido de conciliarmos então todas essas necessidades e dando um tratamento urbanístico próprio, e acreditamos que Londrina vai ter cada vez mais uma identidade urbanística, que nós buscamos ainda muito isso hoje. A nossa cidade é uma cidade nova, né, com em torno de 60 anos, e muita coisa aconteceu nesse período aqui e cresceu muito rapidamente e bastante. Então, acredito que um dos desafios hoje, como você bem coloca, é justamente encontrarmos e preservarmos a nossa identidade, criando o padrão para o desenvolvimento futuro.